A ONG, ela, na verdade, ela surgiu em função de um acidente de turismo que aconteceu com a minha filha em 2002. Em 15 de fevereiro de 2002, a gente estava no carnaval e num resort 5 estrelas em Maragogi, e ela foi fazer uma atividade que era uma cavalgada monitorada que o hotel oferecia. Eu já tinha ido um dia antes andar a cavalo com ela e eu percebi que os cavalos eram super mansos, mas não atentei ao fato de que o equipamento não era próprio. Eu achei natural, não prestei atenção nisso, não tinha esse tipo de consciência. Daí no dia seguinte, ela quis ir de novo, eu fui muito específica com o monitor, eu falei, estava indo ela e mais 2 amiguinhas da mesma idade. Eu falei para o monitor, você fica de olho nessas meninas. E eu acreditei, sinceramente, que ele fosse olhá-las como se ele fosse pai delas, ou como se fosse elas fossem realmente hóspedes sobre os cuidados dele. Elas foram e o monitor deixou as 3 meninas cavalgarem na frente. A cela que a minha filha estava era uma cela de adulto e não estava bem amarrada. A barrigueira ou o cavalo encolheu a barriga, que isso os cavalos fazem, e eles tinham colocado também o pé dela no louro. O louro é o couro que segura o estribo, porque como era uma cela de adulto, o pé dela não estava alcançando o estribo. Ele deixou elas cavalgarem na frente, a cela torceu. Ela ficou com o pé preso no louro e foi arrastada pelo cavalo mais ou menos 100 metros, sofreu traumatismo craniano e espero sinceramente que tenha falecido na hora. Assim, eu tenho o sonho de que ela não tenha sofrido, que pelo menos ela tenha morrido sem sofrer. E tiraram a gente imediatamente do hotel também, em menos de 24 horas, eles foram super eficientes. Em menos de 24 horas a gente já estava aqui em São Paulo, ou seja, liberaram o corpo, todos aqueles trâmites horrorosos foram feitos em menos de 24 horas. E eu percebi 3 ou 4 meses depois que o passeio continuava sendo oferecido exatamente da mesma forma e que eles não tinham feito BO, não havia sido aberto inquérito, ou seja, a morte dela tinha sumido, era como se não tivesse acontecido. Isso me deixou com muita raiva. Na verdade, se eu for dizer, o sentimento que me motivou a montar a ONG foi a raiva. Você não tem a consciência de que quando você está fora do seu habitat, você tem que prestar atenção para os riscos que acontecem. Quando você está na sua casa, por exemplo, você fala 50 vezes para o teu filho: não desce a escada correndo de meia que você vai cair, porque você conhece quais são os riscos. Mesmo não chega perto do fogão porque queima. A hora que você sai do seu habitat, você espera que a pessoa que está te recepcionando faça isso por você. Você acaba adquirindo uma consciência, um tratamento quase infantil uma relação quase infantil com a pessoa que está te recepcionando. E isso não acontece. Então, a gente trabalha com o público consumidor para que ele tenha essa consciência de que, se ele conseguir identificar o risco, ele pode ir até mais longe, ele pode até usar mais. O que não pode é entrar, eu falo, em furadas, tá? É entrar em atividades e achar que está tudo bem. Então, são atitudes simples. Achar que não vai acontecer nada num barco superlotado, pode acontecer. Você está arriscando de que o barco afunde. Entrar em qualquer tipo de embarcação sem salva-vidas é arriscado. Pode não ser, salva-vidas pode não ser bonito, mas ele é um item muito importante de segurança. E por aí vai. O outro público que a gente quer atingir é o público fornecedor. Em cima disso, a gente acredita que
O potencial do país é muito grande na área de turismo e qualquer fazenda que tenha um atrativo natural e que esteja indo mal na sua função agropecuária, resolve mudar e ele sai de produtor, o proprietário dessa fazenda, ele sai de um produtor rural e se transforma num prestador de serviço. E sem o conhecimento, sem o embasamento técnico para fazer esse tipo de serviço. Então a ideia da gente é exatamente pegar esse tipo de fornecedor e dar uma noção básica do que é um serviço prestado com segurança e com qualidade. Em cima disso, a gente acabou desenvolvendo 2 livretos. Esse livreto, que é um livreto voltado para o consumidor, que é dicas de atividades em turismo e lazer. Ele dá noções básicas sobre aproximadamente 17 atividades e ele tem uma formatação muito simples, onde a gente começa definindo a atividade, conceituando a atividade, falando sobre os equipamentos específicos para a prática da atividade, falando sobre a relação dessa atividade com o meio ambiente, os principais riscos e as dicas de segurança. Então, se você for viajar, entra no site, o site também dá esse tipo de indicação. Essas atividades foram todas elaboradas por especialistas da área. Então, no site a gente dá esse tipo de indicação e dá também assistência para que você faça o planejamento da sua viagem com muito mais segurança. Por outro lado, também a gente faz para o fornecedor os códigos de conduta, que também são aproximadamente 17 atividades. A gente inclui aqui um item que é de gerenciamento de risco. Para dar o gerenciamento de risco, na verdade, é a ação proativa em termos de prevenção e segurança. É um trabalho que você faz para identificar onde é que estão os pontos fracos da atividade, onde é que estão os riscos da atividade, para que você possa trabalhá-los antes de colocar o turista nessa atividade. Então isso daqui é fornecido pro fornecedor e também está no site, e a gente também tem um trabalho de assistência e é sempre gratuito esse trabalho de assistência, porque a nossa ideia é de adquirir conhecimento em prevenção e segurança para poder disseminar esse conhecimento para o país inteiro. Bom, esse trabalho todo só tem sido possível por causa desses voluntários abnegados e porque a gente tem conseguido captar pessoas físicas ou jurídicas que contribuem de diversas formas, ou com doações, ou seja, eles fazem contribuições financeiras, ou com patrocínio. A gente pode elaborar esse material, isso pode ser patrocinado pelas empresas, pelas pessoas jurídicas. Também tem as camisetas, que eu acho uma graça, tá? Para poder também falar sobre pratique com segurança. Esse é o nosso grande tema. Essas camisetas podem ser patrocinadas também. A gente vende as camisetas para conseguir recursos. A outra forma de captação de recursos é através da venda de palestras. Nós hoje temos 3 tipos de palestras que a gente desenvolveu. Uma palestra sobre prevenção e segurança. Essa palestra é basicamente voltada para o consumidor. A gente tem fornecido essa palestra em semanas de segurança de grandes indústrias, e ela tem sido muito bem aceita, porque as indústrias elas trabalham com todo um processo de segurança dentro
da indústria, e elas gostariam que isso se estendessem para os seus funcionários fora da indústria. Então, a prevenção e segurança nas férias é um item que é importante para ser disseminado para esse pessoal. Além disso, a gente tem uma palestra que é sobre gerenciamento de risco. Essa palestra é voltada para o fornecedor de serviço, como ele administra a sua empresa, a sua operação, sobre a ótica do gerenciamento de risco. E a outra palestra é sobre responsabilidade civil e direito do consumidor. Essa palestra, ela tem duas etapas, ela pode ser voltada tanto para o fornecedor, então daí a gente fala sobre responsabilidade civil e criminal do fornecedor, como para o consumidor. Daí a gente dá as noções dos direitos do consumidor. O consumidor hoje em dia, ele já se acostumou, pelo Código do Consumidor, a reclamar do produto, mas ele ainda não se acostumou a reclamar do serviço. Então existe uma série de quebras de paradigmas com as quais a gente está trabalhando, e esse é um deles. Uma outra parte da área das férias vivas é a informação que a gente dá na área jurídica. Nós já criamos um banco de dados de jurisprudência para orientar os advogados do país inteiro. A gente dá esse tipo de consultoria gratuita sempre, para poder disseminar esse conhecimento jurídico para o país inteiro. E eu acho que essa daí é uma área muito forte da ONG. Outra área que a gente tem é a área de normatização. A área de normatização, ela tem trabalhado junto com o Estado. O Ministério do Turismo, ele está atuando muito fortemente com prevenção e segurança. Isso em função de transformar o país num país receptor de turistas estrangeiros. E tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com segurança. Então, ele está capacitando e apoiando o trabalho de normatização no sentido de melhorar a qualidade do produto. Hoje nós estamos com 3 normas com comissões de estudo abertas, isso dentro da ABNT. A consulta pública, ela é uma consulta que é feita pode ser feita com qualquer pessoa física. É só entrar no site da ABNT, o site é www.abnt.org.br, buscar a consulta pública, e daí tem o texto de norma. E a consulta pública é uma votação. Você pode votar totalmente a favor da norma como ela foi elaborada, votar a favor com restrição ou desaprovar essa norma. Se você desaprova ou se ela tem uma aprovação com restrição, você tem que dar uma justificativa técnica, porque daí esses textos e essas contribuições voltam para a comissão de estudos, elas são analisadas e daí a norma é liberada para o público e para ser utilizada pelos fornecedores ou pelo público em geral. O que acontece? Dentro do âmbito das normas, nós vamos ter normas que são certificáveis. Então, hoje todo mundo conhece a certificação ISO. Eu acho muito importante o trabalho que a gente está fazendo, porque há 3 anos atrás você chegava tanto para o fornecedor quanto para o consumidor e falava em prevenção e segurança, e as pessoas olhavam para mim com uma cara de ponto de interrogação e falavam preservação do meio ambiente, e elas não conseguiam perceber que o que nós estamos trabalhando é com autopreservação, é com a prevenção e a preservação da vida humana. A vida humana está hoje muito banalizada e ela fica importante, tá? A hora que isso pega na sua família. Então,
Você que é consumidor de serviço, que vai passear, cuida da sua preservação, cuida da prevenção e da segurança da sua família, dos seus filhos, porque eles que são o futuro do país, eles é que com educação, certo? E com consciência que vão manter esse país e dar sustentabilidade para esse país. E você, fornecedor, não brinca com a vida humana, sabe? É muito importante, o serviço que você está fazendo é de uma seriedade absurda. E a vida humana é o bem mais precioso que existe. Isso daí, a morte de uma pessoa pode acabar com uma família inteira, pode acabar com o seu negócio, pode acabar até com a sua cidade. Então, presta muita atenção como é que você está fazendo esse serviço. Qualquer tipo de informação a gente se coloca à disposição. Os nossos contatos podem ser feitos através do site www.feriasvivas.org.br ou pelo telefone. A nossa sede é em São Paulo, código de área 11 50 51 41 60. Obrigado.